O Demolidor e o Rei do Crime sempre foram inimigos mortais. E eu acho que absolutamente todas as ideias possíveis de histórias envolvendo os dois já foram contadas. Mas é sempre bom quando um roteirista de qualidade senta e vai produzir alguma coisa que, por mais que não seja nova, é bem escrita. E é assim que funciona em Reinado do Demônio. Essa é uma saga em 6 partes que saiu nos Estados Unidos em 2021 e chegou no final de 2022 aqui no Brasil. Mas eu só li agora porque, eu tava em situação de internação hospitalar. E aqui no Brasil saiu em 2 edições completinhas, só você ler as 2 partes e você vai ter a saga inteira. O conceito é super batido. O Rei do Crime ele já é prefeito de Nova York há alguns anos no universo Marvel nesse cenário, mas agora ele quer criminalizar os super-heróis da cidade. Tudo isso porque ele esqueceu a identidade secreta do Demolidor, que ele sabia há muitos anos. Isso porque o Demolidor, há algum tempo, fez alguma coisa nas histórias dele que fez todo mundo esquecer a identidade secreta dele, que era pública até então. E agora o Rei do Crime quer vingança contra todos os heróis porque ele é um frustrado na vida e ele esqueceu o bem mais precioso que ele tinha, que era a identidade secreta do seu maior inimigo. E beleza, como eu falei, o conceito é batido, a gente já viu esse negócio de criminalizar super-heróis em Guerra Civil, com registro super-heróico. Teve de novo em Guerra Civil 2, que foi uma péssima saga. A primeira Guerra Civil é uma das sagas mais famosas da Marvel, foi adaptada em filme, mas como eu disse, não é um conceito novo, a gente já viu também em outras histórias passadas. Tem saga do Homem-Aranha com esse tema, tem saga do Batman com esse tema, então realmente é uma coisa bem batida. E aqui a gente tem esse mesmo cenário, só que, cara, como é bem escrito e divertido de ler. O roteiro do Reinado do Demônio é de Chip Zdarsky, e eu acho que eu falei esse nome certo, que tem escrito a fase atual do Demolidor, escrito muito bem, inclusive. Também escreveu alguma coisa do Homem-Aranha e é um dos meus roteiristas favoritos da Marvel dos últimos anos. E o Zdarsky, ele sabe colocar o Matt Murdock muito bem em determinadas situações e escrever bem essas situações de forma que não fiquem cansativas e que, por mais que sejam repetidas, também soem como algo novo. E como eu falei também, esses rolos de identidade secreta do Demolidor são coisas que já foram trabalhadas mais de 3 vezes nas páginas das HQs do personagem, então não é nada novo nem de longe. E se você parar pra pensar, quadrinho é meio que isso, São histórias que se repetem e que andam em círculos, mas que ao mesmo tempo trazem novas visões para esses mesmos conceitos, só que sob novas interpretações. Isso é que é legal dos quadrinhos, ao menos os quadrinhos ocidentais que saem aqui nas Américas e tudo mais. E Reinado do Demônio tem muito isso, principalmente a gente vivendo nesse mundo aí pós-governo Donald Trump nos Estados Unidos, A gente tem uma nova visão sobre essa questão de um cara que é extremamente corrupto, vilanesco, uma visão totalmente deturpada da sociedade, governando uma das maiores cidades, ou uma das mais importantes cidades do planeta. E o Wilson Fisk é um cara sem escrúpulos, nessa saga ele tá tentando se reeleger, e o principal rival dele, além do Demolidor nas ruas, é o Luke Cage, que é o outro candidato a prefeito de Nova York. Então aí também tem todo o debate ideológico nessa saga entre o Luke Cage e o Rei do Crime, então isso é bem bacana de ver também. Ainda que o lado político no Reinado do Demônio não seja tão explorado, a gente tem um lado bem vilanesco, bem estilizado, da figura do vilão, o Rei do Crime. Ele faz um rolo lá, ele tenta influenciar a população a votar nele usando os poderes do Homem Púrpura, que é o Killgrave, que foi o vilão da primeira temporada de Jessica Jones, aí pra quem assistiu na Netflix. E aí da metade pro final a gente tem aquele quebra-pau generalizado entre heróis e vilões que trabalham pro Fisk pelo domínio de Nova York. Tem esses momentos bacanas também de quadrinhos que são as lutas, em si, as cenas de ação. Ainda que Reinado do Demônio não tenha nenhuma cena de ação muito memorável, nada assim, nenhuma passagem de texto muito marcante, mas é aquele arroz com feijão que vai te satisfazer no final das contas. Você vai acabar de ler e você vai falar, putz, que saga bacana. E essa história é uma das maiores provas que personagem ruim é um conceito que é difícil de existir porque depende muito de quem tá escrevendo esse personagem. O mesmo vale para conceitos de história que já são batidos, rebatidos e muito explorados no mundo. Depende muito de quem vai escrever, e a gente tem os Zdarsky fazendo um ótimo trabalho nessa saga. Então quem gosta de Demolidor e os heróis urbanos da Marvel, eu recomendo muito dar uma olhada em Reinado do Demônio, que vale muito a pena. Facinho de matar, eu mesmo li em menos de 1 hora as 2 edições, então recomendo ir atrás e dar uma olhada nessa saga se você curtiu o conceito, claro. Esse vídeo fica por aqui, fica a dica de quadrinho por aí e até o próximo.